Olá, amoras e cerejinhas, muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre o meu relato do terceiro parto. Então vamos lá, né? Dessa vez foi diferente, que eu tive um parto natural. Das outras duas vezes eu tive um parto normal. E qual que foi a diferença desses dois? Desses três partos, na verdade, né? Das duas primeiras vezes, assim que eu cheguei na maternidade, o médico examinou, fez o exame de toque, avaliou como que estava o andamento do meu processo, né, do trabalho de parto. E aí eu fui pro soro, tomei medicação da veia para poder acelerar esse processo do trabalho de parto. E dessa vez não teve isso. Na verdade não teve nada, né? Eu cheguei na maternidade, no dia de ganhar ela, foi dia 4 de maio, agora de 2022, eu fui pra maternidade e a médica examinou, eu tava com 6 centímetros de dilatação. E aí eu fui pra sala, né, de parto natural, ganhei dessa vez no Risoleta Neves, dessa vez não foi na Santa Casa, que é onde eu queria ter ganhado, mas eu fui super bem tratada no Risoleta. Eu amei a experiência que eu tive lá também. E aí a gente foi, né, eu e meu esposo, a gente foi encaminhado para um apartamento, que foi uma salinha onde ficou só a gente e a equipe médica. Nessa equipe eu tinha uma enfermeira obstétrica, né, a chefe de enfermagem, e tinha alguns estudantes no dia que eles estavam acompanhando o processo, tinha também a médica obstetra. E aí a gente chegou por volta de umas 8 horas, mais ou menos, que foi o horário que eu dei entrada no hospital, que a gente entrou lá pra dentro. E aí a gente começou a fazer exercícios, né? Eu comecei a fazer exercícios na bola. Tem uma barra de ferro que fica acoplada na parede. E aí a gente fica fazendo exercício com todo o acompanhamento, né, da equipe que tá lá no dia. E aí eles me examinaram, fizeram o exame de toque. Assim que eu cheguei, era umas 8h20, 8h15, 8h20 mais ou menos. Fez o exame de toque, tava com 6 centímetros, me internaram. Aí a gente foi fazendo esses exercícios na sala pra poder ver se dilatava, né, pra chegar nos 10 centímetros de dilatação. A minha bolsa ela não tinha estourado, mas eu já estava tendo dores há alguns dias. Eu fui pra Santa Casa na segunda-feira da mesma semana. Eu fui na segunda e ganhei ela na quarta. Enfim, eu estava tendo contração de treinamento, mas no finalzinho da gestação, as dores se intensificaram muito. Eu tava sentindo muita dor, uma dor muito forte. Durante o meu pré-natal, eu fiz pré-natal no SUS, né? Então eu fui atendida em quase todas as consultas pela enfermeira, em algumas consultas pela clínica geral, né? Que aqui na região onde eu moro, o atendimento com gestante está sendo feito dessa forma. E aí eu sempre falei com ela, né? Olha, tô tendo contração, tô me incomodando, dói um pouco. Quando eu caminho muito, eu sinto bastante peso no pé da barriga, e isso incomoda. Pra virar dói, lá embaixo dói. Então assim, mas tava tudo normal, meus exames normais, tudo ok, graças a Deus. E aí, passei a madrugada inteira na segunda-feira, de domingo pra segunda, passando muito mal, sentindo muita dor, dores absolutamente fortes, que eu não conseguia dormir e eu cronometrava essas dores pra saber o intervalo de tempo delas. Porque na primeira gestação que eu tive, como eu já falei antes, no vídeo que já tem aqui no canal, inclusive, eu não tive dor. Não tive dor de contração, eu não sentia as contrações, mas com 7 meses eu já tinha 7 centímetros de dilatação e isso foi descoberto em uma consulta de pré-natal com a ginecologista, durante o exame de toque. E aí, em uma das consultas, né, mais no finalzinho, quando ela foi me examinar, aí eu fui encaminhada para maternidade, porque já estava tendo contração, já estava em trabalho de parto, porém eu não sentia dor nenhuma. Eu tive o meu primeiro filho de parto normal, sem sentir dor, graças a Deus. Foi a melhor experiência que eu tive.
E aí, no segundo parto, eu já tive dores, mas o médico com quem eu consultava sempre tinha me orientado pra ficar de olho nas dores ou qualquer tipo de incômodo que eu tivesse. Então, se o intervalo fosse de 5 em 5 minutos, era para ir pro hospital, que provavelmente eu já estaria em trabalho de parto. E foi o que eu fiz, eu fui monitorando, baixei um aplicativo que tem, eu não lembro o nome dele aqui agora, mas tem um aplicativo na Play Store que é próprio pra gente poder monitorar as contrações. Então lá ele marca o tempo, né, a duração das contrações e o intervalo de uma para outra. Então com isso ele consegue te medir, te falar se você está entrando em trabalho de parto ou não, em qual período que você está. Ou se são só contrações de treinamento, então tem todo esse informativo no aplicativo. E aí eu fui monitorando, só que o intervalo tava muito diferente. Às vezes dava 9 minutos, às vezes dava 10 minutos, aí na próxima dava 15 minutos, depois dava 20 minutos, aí depois voltava 9, 9, 9, 9, voltava 10, 11. E aí eu fui na Santa Casa, né, porque eu tava tendo muita contração e as contrações estavam muito fortes. E duraram a madrugada inteira, de domingo para segunda-feira. Mas aí quando eu cheguei na Santa Casa, o médico que me avaliou, né, eu tava com 5 centímetros apenas de dilatação, e aqui eles fazem a internação a partir de 6 centímetros. Então ele me orientou a voltar para casa, mas a me movimentar mais para poder ajudar na dilatação. Então eu voltei para casa e fui caminhar, né? Caminhei bastante, fiz caminhada, fiz exercício para aumentar um pouco mais essa dilatação. E aí quando foi na quarta-feira, mas eu sempre continuei monitorando, né, as contrações para saber se elas estavam aumentando, questão de intervalo de tempo, questão de dor, tudo isso eu tava monitorando. Eu já tinha perdido o tampão alguns dias antes, né? Então eu fui só controlando no celular. Então eu fiz o uso do aplicativo e do bloco de notas para poder anotar o intervalo de contrações. Na quarta-feira, foi na terça de madrugada para quarta-feira, aí eu voltei a passar mal com contrações mais fortes, que eu não conseguia nem dormir de tanta dor que eu tava sentindo. E o intervalo também tava só diminuindo. Então, já tava dando intervalo de 9 minutos, aí baixava para 7 minutos, depois baixava para 5 minutos. Quando chegou o intervalo de 5 minutos, e aquele intervalo ele manteve 5, 5, 5, 5, aí eu fui pro hospital. Só que dessa vez eu não fui pra Santa Casa, né? Como na segunda-feira. Segunda-feira eu fui pra Santa Casa, no centro de BH. E aí, na quarta, eu fui pro Risoleta Neves em Venda Nova. Quando eu cheguei lá, a médica examinou e eu já tava com 6 centímetros de dilatação, então ela resolveu internar. E aí começou todo aquele processo que eu comecei a falar logo mais no início do vídeo, que a gente foi fazendo os exercícios, né, para tentar um parto natural, o mais natural possível, sem uso de medicação, sem uso de soro, sem uso de nada. E eu internei por volta de 8h15, 8h20 da manhã. Fui fazendo os exercícios na bola, o exercício na barra que tinha na parede. E aí fui para debaixo do chuveiro e fiquei debaixo do chuveiro na bola, sentada na bola durante bastante tempo. As contrações iam aumentando, o intervalo entre elas ia diminuindo e as dores iam se intensificando. Quando foi por volta de meio-dia, a médica resolveu examinar novamente. Fizemos um outro exame de toque para saber se tinha evoluído. Aí foi para 7 centímetros de dilatação. Nesse intervalo de tempo aumentou 1 centímetro só. E aí ela me deu a opção de furar a bolsa ou esperar a bolsa furar sozinha, né? Só que aí eu ia continuar sentindo dor sozinha, a mesma quantidade de dor durante o tempo, furando ou não, né? A dor ela não ia diminuir. E eu também não queria tomar nenhum tipo de medicação nem nada. Eu queria o parto mais natural possível.
E aí eu pedi pra ela furar a bolsa, porque das outras vezes, a minha bolsa, assim que eu cheguei na maternidade, eu já tava com 7 dias de dilatação, os médicos já furaram, e aí, menos de 2 horas depois, o bebê nasceu. E aí, dessa vez, demorou um pouco mais pra furar a bolsa, mas assim que furou, passaram alguns minutos, menos de 1 hora, e ela nasceu. Quase que ela nasceu dentro do chuveiro. Eu lembro que depois que furou, eu voltei pro chuveiro, fiquei lá mais um tempo, a dor foi piorando mais ainda. E aí, aquela vontade enorme de fazer força, né? Ela veio com tudo. E pouco tempo depois ela nasceu. Ela nasceu, eu estava de cócoras, literalmente agachada assim no chão. Mas foi assim, maravilhoso, foi incrível, a recuperação foi perfeita, porque no mesmo dia, né, em menos de 1 hora depois, eu já estava de pé, andando, nos outros partos também. Porém, dessa vez que foi o parto mais natural possível, né, sem uso de nenhum tipo de medicação, nada, a minha recuperação foi muito mais rápida. E aí é como se eu nem tivesse parido, gente. Então, foi muito melhor, né? Eu não me arrependo de nada nesse parto, só me arrependo de não ter feito nenhuma foto e nenhum vídeo. Nada. Disso eu me arrependo. Porque eu queria ter tirado ao menos uma fotinha, ao menos um vídeo, sabe? Durante o trabalho de parto. Isso eu não fiz. Mas assim, né? Mas no mais, a equipe médica foi incrível, tanto os médicos, enfermeiros, estudantes. Foi assim, o tratamento na maternidade foi perfeito, né? Eu tive alta no dia seguinte. Então, assim, foi maravilhoso. A minha recuperação, então, nossa, não tem nada do que reclamar. Só elogios. E sou muito grata a Deus por isso, por ter tido 3 partos normais, né? 2 normais e 1 natural. E assim, eu queria, dessa vez, ter tido o parto mais natural possível, né? Foi totalmente humanizado, foi maravilhoso. O atendimento, tudo. E eu fiquei apaixonada, literalmente. Dentre os 3, foi o melhor parto. O mais doloroso, foi o que eu senti mais dor, porém foi o que eu fiquei mais apaixonada, assim, porque foi 100% natural. Então, é isso. Eu espero que... Às vezes eu olho pra cá, porque pra mim ver, né, como que tá saindo o vídeo, mas a câmera tá aqui. Assim... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É só um relato pessoal meu, da minha experiência, de como foi os meus partos, né? Mas tem muita coisa ainda pra gravar, pra ser feito, pra ser colocado aqui no canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder.